Bom dia a todos. Eu sou a Paloma de Paula, sou moderadora desse webinar. Aos que já estão conectados na sessão, muito bom dia. Nós vamos aguardar 2 minutos para que algumas outras pessoas que ainda não se conectaram que consigam fazer isso. E aí, em seguida, começaremos a sessão. Até daqui a pouco. Muito bom dia, então, a todos. Daremos início agora à nossa sessão de webinar do dia. Muito prazer, eu sou a Paloma de Paula. Para quem não me conhece ainda e que está participando pela primeira vez dos webinars da Hyperterm, eu sou a moderadora desse webinar e de alguns outros também. E, primeiramente, antes de começarmos, eu gostaria de saber se todo mundo que está conectado nos ouve bem. Então, vocês podem, por gentileza, mandar uma mensagem escrito OK via chat? Assim a gente consegue ter ideia se vocês realmente estão nos escutando. Eu vou aguardar uns segundinhos para que essas mensagens cheguem. Ok, acredito que vocês realmente nos ouvem. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Paloma de Paula, como já disse anteriormente. Eu sou especialista de marketing da Hyperterm para a região da América do Sul, com foco em ações mercadológicas e os usuários finais das nossas tecnologias também. O apresentador de hoje é o Wagner, especialista da Hyperterm Wagner Turri. O Wagner é gerente regional de vendas para a América do Sul e, além disso, o Wagner é também engenheiro de materiais formado pela USP, mestre em administração de marketing pela Fundação Getúlio Vargas e ex-docente do Senai São Paulo no curso técnico em metalurgia. Ainda hoje, todos vocês receberão essa sessão de webinar que está nesse momento já sendo gravado, para que depois vocês possam assistir novamente e também compartilhar com outros o que vocês vão aprender hoje. Todos os nossos webinars, eles são compartilhados na nossa webpage, na seção Treinamento e Educação, na aba Webinars. Porém, no caso de qualquer dúvida, vocês também podem nos enviar um e-mail no Marketing SA. Esse e-mail está aparecendo agora na tela. Vocês podem enviar nesse endereço, marketingsa@hyperterm.com, ou também ligar no 2409-2636 e pedir para falar comigo ou com algum especialista Hyperterm. Então, agora eu gostaria de trazer o Wagner para a sessão. Bom dia, Wagner. Fique à vontade agora para dar início. Muito obrigada. Bom dia, Paloma. Bom dia a todos os atendentes desse webinar, a nossa audiência. Agradeço primeiramente a disponibilidade de vocês em reservar esse tempo, os próximos 30, 40 minutos, para justamente fazermos uma discussão, uma apresentação sobre o que é a norma ISO 9013
uma visão em relação ao entendimento da norma e da qualidade do corte térmico. Só para a gente começar, aí vocês veem na tela a página inicial da norma, é uma norma internacional, ela ainda é em versão na língua inglesa. A apresentação vai ajudar um pouco o entendimento para a gente verificar um pouco da norma, e de forma então que a gente vai verificar na norma a classificação para o corte térmico, onde está especificado a qualidade geométrica no corte térmico e suas tolerâncias. Um detalhe muito importante da norma, a única versão dela, a versão do ano 2012, e como nós estamos falando do corte térmico, é uma norma que a recomendação é para ser utilizada somente no oxicorte, no corte plasma ou no corte laser. Aqueles que já se depararam com a situação do corte por jato d'água, o jato d'água não está incluído nessa norma. Passemos então para o próximo slide, espero que vocês consigam visualizar essas duas fotos. E a pergunta que eu deixo, eu espero que vocês nesse primeiro momento vocês respondam através do nosso chat no webinar, é o que chama a atenção de vocês nessas duas fotos, na foto à esquerda e na foto à direita, e também qual que é o processo térmico que foi utilizado para o corte dessas duas peças, oxicorte, plasma ou laser. Eu deixo essa pergunta agora nos próximos 30 a 60 segundos e espero que vocês nos respondam no chat. Outra vez. Que processo térmico foi utilizado no corte dessas duas peças? Na esquerda e à direita. E o que chama mais a atenção de vocês nessas duas peças? Aguardo a resposta de vocês através do chat. Muito obrigado pelas respostas recebidas. Pela nossa audiência, chama muito a atenção a peça da esquerda, como a peça da esquerda está em relação à qualidade de corte. Alguns responderam que a peça da esquerda é o plasma, a direita é o oxicorte. Outros ainda respondendo que a da esquerda é o oxicorte, da direita é o plasma. E teve uma resposta aqui que me parece ser a resposta mais adequada, que é a resposta dizendo que as duas peças foram cortadas com o plasma, o que é verdade. As duas peças elas foram cortadas com o processo plasma para trazer para vocês, vocês verificam através do esquadro, a peça ela justamente tem 1 polegada, uma peça de 25 milímetros de espessura, e passando para o próximo slide, vocês vão verificar a peça acima e a peça que está abaixo, ambas cortadas com corte plasma, cortada com plasma de alta definição, usando oxigênio como gás de plasma. Por essa foto, eu imagino que vocês devam se deparar no dia a dia de vocês com uma situação semelhante como essa, no dia a dia de vocês, como usuários do corte plasma e usuários de outras tecnologias de corte térmico, vocês devem se deparar com a situação como essa verificada na foto. Quais são os parâmetros que podem trazer essas diferenças na qualidade de corte, independentemente do processo térmico, independente se é oxicorte, plasma ou laser? Primeiramente, o conhecimento do operador. Muitas vezes vocês devem ter na rotina, no dia a dia de vocês, a falta de um operador e um operador que substitua-o, e a qualidade do corte é diferente daquele da obtida com o primeiro operador. Além disso, uma coisa que muitas vezes vocês, proprietários de fonte plasma e de mesas de corte, vocês não se atentam, a manutenção do sistema de corte. Quando falamos do sistema de corte, não é só a fonte plasma, ou a fonte laser, ou o oxicorte, porém, todo o composto, a mesa de corte como um todo. O terceiro, a qualidade dos consumíveis que foram utilizados no corte.
Nesse caso, nessa foto acima, vocês verificam a utilização do consumível original e abaixo a utilização do consumível não original. O quarto ponto, vazão e pressão dos gases nos cortes térmicos. Quinto, alinhamento do controle de altura. E não menos importante, a utilização de algum tipo de software de arranjo de peça que pode ajudar na parametrização do processo. Como dito nessa foto, vocês verificam uma peça de 1 polegada, 25 mm de espessura, cortada com corte de alta definição. E a única diferença aí no corte é a utilização de consumíveis. Unicamente a utilização de consumível original acima e a utilização de consumível não original abaixo. Posto isso, o que é importante agora, entrando em mais detalhes na norma, a norma ela define alguns parâmetros para a definição da qualidade do corte térmico. O primeiro deles, a norma define como perpendicularidade ou tolerância angular. Aquilo que no dia a dia de vocês, quando vocês cortam uma peça, vocês falam a peça saiu um pouco chanfrada ou saiu menos chanfrada. Esse nome técnico que a norma dá chamado perpendicularidade ou tolerância angular. A segunda dela, não menos importante, mas um pouco mais difícil de fazer a medição, com um pouco mais de dificuldade de fazer a medição, é a rugosidade da superfície de corte. E a terceira, que é uma análise visual, é a característica da borda superior cortada. Durante o webinar, nós vamos verificar as três, sendo que a primeira delas, que é a perpendicularidade, é aquela que nós vamos colocar um pouco mais de análise, um pouco mais de detalhamento conforme a norma. Falando então da perpendicularidade ou a tolerância angular, aquilo como eu disse que vocês acabam chamando a peça está um pouco mais chanfrada do que eu gostaria, a norma ela acaba sendo utilizada tanto para o corte reto, como vocês podem verificar na figura à esquerda, no desenho à esquerda, é um desenho da própria norma, onde o A, na parte esquerda do desenho, é a espessura da chapa cortada. Vocês vão verificar aqui no desenho que existe um ΔA na borda superior e um ΔA na borda inferior, e esse Azinho do lado direito. É justamente essa região, esse Azinho que está cotado aqui, que é a região, é a superfície onde nós vamos tomar a medida da perpendicularidade, ou tolerância angular, conforme define a norma. A norma ainda permite fazer a medição num corte chanfrado, um corte, por exemplo, a 15 graus, um corte a 30, 45 graus, conforme a necessidade de vocês no dia a dia, onde o A deixa de ser a espessura da chapa e o A, na realidade, passa a ser a espessura de corte. Da mesma forma, é necessário a extração da borda superior e da borda inferior, que é o ΔA, onde esse A menor à direita é a região onde nós vamos tomar a medida. Ainda está muito teórico, eu vou trazer para um pouco mais de prática. Então, como a norma define, vamos pegar, por exemplo, uma chapa com espessura de 10 milímetros, corte reto, tá? E a tabela que nós temos nesse slide é a tabela retirada da norma. A norma vai definir qual que é, então, essa fração, esse ΔA da borda superior e da borda inferior, que nós não devemos tomar como parte da medição da perpendicularidade. Então, para uma chapa de 10 milímetros de espessura, vocês podem verificar pela tabela, a norma define que nós devemos tirar 0,6 milímetros da borda superior e 0,6 milímetros da borda inferior. Desta forma, para uma chapa de 10 milímetros de espessura, essa região à direita, que é a região de medição, ela tem então 10 menos 0,6, a gente vai para 9,4. 9,4 menos 0,6 da borda inferior, fica uma região de 8,8 milímetros. Agora eu deixo para vocês uma chapa de 30 milímetros. Para uma chapa de 30 milímetros, como mostra a tabela, a região que vai de 20 milímetros de espessura até espessura igual a 40 milímetros, essa fração que nós temos que tirar da borda superior e da borda inferior é de 1,5 milímetro em cada borda. Então, a região específica na superfície para se fazer a medição passa a ser de 27 milímetros, ou seja, 30 milímetros de espessura menos 1,5 milímetro da borda superior,
menos 1,5 da borda inferior, sobrando, então, nessa região à direita, 27 milímetros. Alguma dúvida em relação a qual região deve ser selecionada para se tomar a medição da perpendicularidade ou tolerância angular, conforme define a norma? Ótimo, eu recebo respostas aqui que não tem dúvida. Se alguém tiver dúvida, por favor, aguardo alguma pergunta no chat. Ótimo, vocês entenderam a parte mais difícil da norma. Agora, então, fica relativamente fácil entender a norma, e a norma acaba nos ajudando muito, porque além dessa tabela, onde define qual que é a região onde vai se tomar a medição, ela nos ajuda a definir qual que é a zona, ou seja, o grau dessa perpendicularidade. Tá? Então, como definido, nós definimos o que é o A. O A é a espessura do material, à esquerda. Então, a norma acaba criando essas fórmulas onde vocês verificam o range, que é o grau ou a zona dentro da norma. A norma define 5 zonas de qualidade de corte para o processo térmico. Onde, na primeira zona, ela traz essa fórmula. Na segunda zona, essa fórmula e as demais fórmulas, sempre calculado em função da espessura do material. Vamos fazer, então, com que essas 5 fórmulas elas vão aparecer de uma forma bem interessante para a gente na norma. Elas vão aparecer de forma gráfica. Então, cada uma das retas em negrito é uma daquelas fórmulas. A primeira que vocês viram é essa que eu estou passando o pointer por cima, que é a reta mais escura abaixo, a segunda reta, a terceira, a quarta e a quinta. Entre cada reta estão definidas, então, as zonas de qualidade de corte. Vocês devem verificar mais abaixo a zona 1, depois a zona 2, entre a primeira curva em negrito e a segunda, a zona 3, entre a segunda e a terceira, e assim por diante, a zona 4 e a zona 5. Então, a norma, para nos ajudar a definir a qualidade do corte em função dessas zonas, ela ajuda especificando qual que é a espessura de corte, qual que é a espessura da peça que está sendo cortada e, por sua vez, qual que é a perpendicularidade obtida através de uma medição linear. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês para a gente, então, ficar mais claro, ficar mais prática a utilização da norma. Vamos lá. Nós temos, então, uma peça. Essa peça ela tem 25 milímetros de espessura, ou seja, a espessura já está definida. Acima está a medição. Lembrando que na medição nós já retiramos, nós já extraímos, nós não estamos considerando aquela parte da borda superior, conforme define a norma. Essa parte é de 1 milímetro, então não está sendo considerado. Então, nós tiramos a medição e a peça tem 135,19 milímetros próximo da borda superior. Próximo da borda inferior, também extraindo aquela fração que a norma define, ela tem 135,46. Ou seja, a diferença dessas medições é de 0,25 milímetros. Ok? Então, temos duas informações. Espessura da chapa, 25 milímetros, e a diferença em termos lineares dessa perpendicularidade de 0,25 milímetros. Ok, temos duas informações. Então, vamos colocar no nosso gráfico. 25 milímetros é a espessura, essa curva vermelha abaixo, e 0,25 é a perpendicularidade, ou seja, está entre o 0 e o meio. Ou seja, essa peça que foi cortada, ela tem uma qualidade dentro da norma ISO 9013, chamada grau 2. Ela está dentro da região 2 da norma. Ou seja, a peça pode estar especificada para ser obtida como grau 2 na norma, conforme a norma para o corte térmico. Tem uma pergunta aqui, como foram feitas as duas medições no paquímetro? Voltando então. A medição no paquímetro, eu vou voltar alguns slides, não sei se vocês se lembram, quando nós falamos aqui da a retirada, então, por exemplo, aquela peça ela tem 25 milímetros de espessura, ou seja, nós não vamos considerar
1,5 mm da borda superior e 1,5 mm da borda inferior para tomar a medição. Ou seja, o paquímetro, quando encostado na peça, vai estar nessa região aqui, que é uma região de 22 milímetros, em qualquer região. Então, nós tomamos o paquímetro próximo da borda superior, excluindo 1,5 mm da borda superior, e próximo da borda inferior, excluindo 1,5 mm da borda inferior. Espero que eu tenha respondido a essa dúvida. Então, obtemos na borda superior, próximo à borda superior, 135,19 e próximo da borda inferior, 135,46, ou seja, essa diferença de 0,25 milímetros. E aí, plotamos isso, então, no nosso gráfico e obtemos que essa peça tem uma qualidade de corte de grau 2, conforme a norma ISO 9013. Ok? Perfeito. Passamos, então, ao próximo slide. A norma também, ela tem um gráfico que ela pode ser medida através da espessura, ou seja, a gente define a espessura da peça que está sendo cortada, e a medição também pode ser feita de forma angular, não de forma linear, com a medição do paquímetro. Então, aí, nós utilizamos uma ferramenta como essa, que é um goniômetro, um transferidor, vamos dizer assim, e o goniômetro, ele permite, então, fazer uma medição angular. Essa peça também é uma peça que tem 25 milímetros de espessura. Aqui no goniômetro, ele está trazendo para a gente um ângulo de 1,5 graus, é o que está a medição aqui. E percebam que o goniômetro ele já não permite o contato com a borda superior, e o contato com a borda inferior também acaba não acontecendo, de forma que a superfície realmente que a norma define para medição acaba sendo aquela com que a base do goniômetro acaba encostando. Dessa forma, então, nós temos o nosso gráfico. Então, a peça ela tem 25 milímetros de espessura e 1,5 graus, tá? Então, entre 1 e 2, a próxima linha são 2 graus. Então, bem no meio, essa peça está cortada dentro de uma qualidade da ISO 9013 de número 3. Ok? Perfeito. Um outro ponto muito importante que deve ser considerado para qualquer processo de corte térmico é que, conforme os consumíveis vão se desgastando, é esperado uma piora nessa perpendicularidade. É esperado, então, como vocês têm no dia a dia, um aumento do chanfro. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, para um determinado processo de corte térmico, que 350 peças, essa curva em cinza, foram cortadas conforme o grau 4. Ou seja, os ângulos observados foram de 1,68 graus a 3,34 graus. Conforme o consumível foi se desgastando, depois da peça de número 350 até a peça de número 500, já se obteve uma maior angularidade, uma maior perpendicularidade, de forma com que o material caiu dentro do grau 5, onde a perpendicularidade observada foi de 3,35 graus a 5,33. Ou seja, qual que é o grande aprendizado aí? Conforme os consumíveis se desgastam, a qualidade de corte piora, a perpendicularidade aumenta. Além disso, voltando ao slide anterior, quanto maior for a zona, ou seja, zona 5 ou grau 5 significa uma peça com maior perpendicularidade, uma peça com uma menor tolerância angular. As peças com melhores tolerâncias angulares estão no grau 1, que são as peças com melhor perpendicularidade. Para terminar a nossa discussão em relação à perpendicularidade ou tolerância angular, na foto à esquerda, vocês verificam um corte feito com alta definição, onde a perpendicularidade é perceptível, porém, é uma perpendicularidade na faixa de 3 a 4 graus. Na foto ao meio, também é um corte a plasma, porém um corte plasma a ar comprimido ou a nitrogênio, que é o que nós chamamos de plasma convencional, e vocês verificam angularidade maior do que aquela obtida com plasma de alta definição. E à direita, um corte a laser, onde a angularidade ela é menor. Ou seja, dentre os processos de corte térmico, o laser é aquele que se obtém
a menor perpendicularidade, a melhor tolerância angular. Depois, o plasma de alta definição, eu não tenho aqui uma foto do oxicorte, mas depois vem o oxicorte e aí o plasma convencional. A curva do próximo slide ajuda a ter esse entendimento. Então, vocês verificam na linha amarela o plasma convencional, um plasma ar comprimido, como aqueles do sistema PowerMax, da Hypertherm, tá? Onde necessariamente a gente vai obter, já de início de corte, o grau 5. A gente está falando aí para uma espessura de 10 milímetros, a peça vai estar com 1,25, 1,3 graus. Tá? Depois, na linha laranja, vocês verificam o oxicorte. Se a gente também pegar uma peça de 10 milímetros, no oxicorte, essa perpendicularidade, eu falei em graus, mas me desculpem, no plasma convencional, para uma espessura de 10 milímetros, a gente vai perceber uma tolerância em milímetros de 1,25 milímetros. Para o oxicorte, em 10 milímetros de espessura, a gente vai obter 0,75. Depois, na linha verde, o plasma de alta definição. No plasma de alta definição para 10 milímetros, a gente vai obter 0,4 a 0,5 milímetros de perpendicularidade. E aí, por fim, o laser, que é a linha vermelha, com uma melhor tolerância angular, ou seja, para uma peça de 10 milímetros no laser, próximo de 0,25 milímetros de perpendicularidade. Então, esse gráfico nos ajuda a entender como cada processo de corte térmico se encontra em relação à norma, o que é esperado de cada processo térmico em relação à qualidade de corte envolvendo perpendicularidade. Passamos agora, então, para a questão... eu vou deixar para vocês fazerem as questões no final do webinar. Passamos agora, então, para a segunda parte da norma, que é a rugosidade. A rugosidade é um pouco mais difícil a medição dela. A norma estabelece, no caso da rugosidade, uma tabela com 4 zonas de qualidade, também calculada em função da espessura do material, que é esse Azinho. E aí, cada uma dessas fórmulas vão criar, então, uma curva, uma reta, dentro do gráfico que vocês verificam nesse slide, onde a gente tem no eixo horizontal a espessura do material e no eixo vertical a rugosidade. A rugosidade, no caso, ela vai ter que ser medida com aparelhos como um rugosímetro, e que muitas vezes vocês, no dia a dia, na atividade fabril, acabam não encontrando. Então, uma outra forma de analisar a rugosidade, vocês podem verificar por essa foto. Nós temos à direita, essa chapa é uma chapa com espessura de 4 milímetros, onde à direita é o corte a laser, tá? É feito um zoom de 10 vezes de aumento, isso obtido no microscópio. À direita, vocês verificam o corte a laser, onde fica bem característica a marcação do corte a laser. No meio, o corte com plasma convencional, com nitrogênio ou ar comprimido, ficando praticamente forte essa marcação. E, por fim, o corte de alta definição com oxigênio, um corte como HPLX-D, onde verifica-se a rugosidade da superfície. É lógico que todas as superfícies vão ter essa rugosidade, uma mais, outra menos, mas o que é fato, dentro dos parâmetros de corte de cada um dos equipamentos, é que o plasma de alta definição ele vai obter uma superfície menos rugosa do que a do laser, e essas duas menos rugosa do que a obtida com plasma de corte convencional. A última característica é a característica da borda superior, ou seja, a norma define com que a chapa ela pode estar cortada com uma borda afiada, uma borda praticamente com 90 graus de ângulo, bem afiada, onde passando o dedo nessa borda dá a percepção que a borda pode cortar o dedo, uma borda arredondada ou uma borda com sobremetal. A norma também acaba definindo isso, e essas definições, essas três características podem estar dentro do desenho da peça que vai ser cortada, definindo para a área produtiva quais são as qualidades que se é esperada em relação à característica da borda, em relação à rugosidade e em relação à perpendicularidade. Dessa forma, a Hypertherm acaba ajudando os usuários finais em termos dessas três tecnologias de corte térmico, definindo aí
onde cada uma é mais aplicável, quando se define a espessura do material e também os volumes de negócio. Então, quanto maior for o volume de negócio de um usuário final, onde as espessuras são abaixo de 6 milímetros, a nossa recomendação é do uso do laser, dado as qualidades de corte que são possíveis e obtidas com corte a laser. Para os clientes que têm um baixo volume, quando a gente fala um baixo volume, a gente está falando de um usuário final que tem uma mesa de corte e não vai cortar mais do que 5 horas por dia. O investimento é alto no laser para trazer o retorno do investimento. Então, a gente indica para o usuário o corte a plasma, podendo ser um plasma convencional, como o da linha PowerMax, ou mesmo um plasma de alta definição. E isso, a orientação da Hypertherm vai com espessuras de até 50 milímetros, onde o custo operacional é o melhor custo operacional. Acima de 50 milímetros, a orientação é o oxicorte, porém, o problema do oxicorte é que ele não vai cortar nem aço inoxidável, nem o alumínio, que é um tema para um outro webinar. Último slide, para ir abrirmos para as nossas perguntas. Se nós, então, tivermos três características principais em relação ao corte térmico, uma delas, como nós vimos pela norma, que é a qualidade de corte. Outra delas, que não está na norma, que é a produtividade. E outra delas, que é o custo operacional. O que é o custo operacional? É quanto você, usuário final, gasta, quanto você gasta por metro linear cortado. Ok? Então, primeira das tecnologias, eu peguei aqui o jato d'água. O jato d'água tem uma qualidade altíssima, por mais que ele não esteja na norma. A produtividade do jato d'água é baixa. Quando a gente fala no jato d'água, a gente está falando de velocidades que vão de 150 milímetros por minuto até 250 milímetros por minuto. Com custo operacional relativamente alto. O custo operacional ele é baixo quando no eixo aqui do custo operacional o processo está próximo do escrito custo operacional. Segundo processo, o oxicorte. O oxicorte tem uma qualidade interessante, mediana, uma produtividade melhor do que a do jato d'água. A gente fala aí de uma produtividade em termos de velocidade de corte 500 milímetros por minuto, que é comum no oxicorte, podendo-se com alguns tipos de consumíveis de oxicorte chegar até 900 milímetros por minuto. Com um custo operacional melhor do que o do jato d'água. Tá? Não se usa energia elétrica no oxicorte. Um dos grandes custos do oxicorte está relacionado ao oxigênio e o acetileno, ou o propano. Depois do laser. O laser com uma qualidade um pouco inferior à do jato d'água, porém melhor do que a do oxicorte, com uma produtividade muito boa, em espessuras de até 6 milímetros, podendo-se chegar em velocidades de 8.000, 9, 10.000 milímetros por minuto, em função da espessura de corte, com custo operacional alto, quando falamos ainda das tecnologias mais consolidadas do mercado, como é a tecnologia de laser por CO2, em função da manutenção do equipamento, manutenção dos ressonadores, manutenção dos espelhos, gasto também com gases específicos para o corte laser. E por fim, o plasma, com uma qualidade entre o laser e o oxicorte, como nós vimos pela norma, com uma produtividade acima de 6 milímetros melhor do que a do laser e também um custo operacional melhor do que o do laser para espessuras que estão acima de 6 milímetros. Desta forma, então, eu termino aqui o nosso webinar e passo para a Paloma fazer esse meio de campo entre eu e vocês para iniciarmos, então, as perguntas. Wagner, muito obrigada. Esse tema realmente é muito interessante, inclusive a gente teve bastante interatividade aqui do pessoal e é muito engraçado, porque toda vez que a gente fala sobre esse tema, realmente a gente tem uma interatividade muito grande. Recentemente a gente fez um post sobre qualidade de corte na nossa página no Facebook e a gente vê como é grande o número de pessoas que se interessam mesmo. Então agora, pessoal, eu vou deixar um espaço aqui para vocês enviarem as perguntas de vocês. Vocês podem mandar as perguntas através do question ou também do chat. A gente já tem pergunta que já chegou, porém vou dedicar alguns minutinhos para vocês fazerem isso. E enquanto isso, eu queria falar para que vocês, novamente, né, algumas pessoas mandaram comentários falando que queriam tirar foto da apresentação. De novo, a gente vai mandar a apresentação para todos vocês ainda hoje no e-mail de vocês, no e-mail que vocês cadastraram.
E além disso também a gente vai enviar, vai postar esse vídeo na nossa página do YouTube e também na nossa página do Facebook. Então também para quem não conhece a nossa página no Facebook, Hyperterm América do Sul, e lá 60% das informações postadas são informações referentes a melhores práticas de corte. Então vale a pena vocês curtirem a página para receberem essas informações. Eu vou aqui para a pergunta, o Juliano, ele faz algumas perguntas em relação ao plasma de alta definição, em qual qualidade de corte ele se encaixa, se é na 1, 2, 3 ou 4. Vou deixar para o Wagner responder. Muito obrigado, Paloma. Juliano, muito obrigado pela pergunta. Um plasma de alta definição é esperado para espessuras que vão até 10 milímetros, é esperado durante metade da vida útil do consumível, é esperado que ele caia como grau 2, até 10 milímetros. Acima de 10 milímetros, como espessura de corte, ele já vai estar na zona 3. No final da vida útil do consumível, já para quase os últimos 30, 35% da durabilidade do consumível, o final da vida útil do consumível, ele vai acabar entrando na zona 4. E eu imagino que vocês, como usuário final, vocês acabam verificando isso no dia a dia, ali na operação, que a durabilidade do consumível vai se passando e essa qualidade ela vai piorando, ou seja, vai cair na zona 4. Na zona 4, acima de 10 milímetros, quando no final da vida útil do consumível. No começo da vida útil do consumível, ele vai começar na zona 3. É o que é esperado com plasma de alta definição. Além disso, ele também faz. O Juliano pergunta qual a faixa de ângulo de chanfre esperado para o plasma e para o plasma de alta definição. E ele comenta a zona 4 tanto acima e abaixo de 10 milímetros. E a zona 3 abaixo de 10 milímetros no final da vida. Ótimo. Eu vou voltar ao slide. As perguntas do Juliano estão bem interessantes. Eu vou voltar ao slide onde nós temos justamente a questão da angularidade. Então, num plasma convencional, ele vai estar entre essa linha azul piscina e essa linha roxa. É o que é esperado de um plasma convencional. Quando a gente fala de um plasma convencional, um equipamento como a PowerMax. Por uma espessura de 10 milímetros, como o Juliano está citando, se a gente pegar essa reta escura, a gente está falando de uma angularidade que vai começar aí próximo de 4 a 5 graus, podendo chegar no final da vida útil do consumível, do plasma convencional, próximo a 8 graus. Tá? Num plasma de alta definição, em 10 milímetros, a gente espera começar entre a linha azul e a linha rosa, ou seja, a gente espera ângulos de corte que vão de meio grau até 1,25 graus, isso no início da durabilidade do consumível. O que vai acontecer conforme o consumível vai se desgastando, a qualidade de corte ela vai para a zona 3, ficando então de 1,5 grau até próximo de 3 graus, e depois passando para a zona 4, de 4 até 6, 7 graus, que aí o consumível já chegou no final da vida útil. Wagner, não temos mais perguntas. Espero ter respondido a pergunta. A gente teve uma interferência aqui de áudio. Não temos mais perguntas. Pelo que eu pude perceber, a gente já estourou o tempo limite, então eu queria agradecer a todos os participantes e principalmente também o Wagner por fazer essa apresentação esclarecedora sobre o tema. E, mais uma vez, deixar disponível o nosso telefone, 011-2409-2636. Vocês podem nos ligar a qualquer momento para fazer as suas perguntas ou mandar um e-mail para mim ou para o Wagner ou no marketingsa@hyperterm.com. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Bom dia a todos. Até.